São Francisco enfrenta uma questão preocupante. Um dos reluzentes arranha-céus da cidade está experimentando inclinação. San Francisco sinking and leaning Millennium Tower. This one worked. There's now a revised plan to help stop the sinking and leaning Millennium Tower. A altura da Millennium Tower, de 197 metros, já afundou mais de 45 centímetros até a data deste vídeo, resultando numa inclinação de 60 centímetros para o oeste e 20 centímetros para o norte. Apesar dos esforços em andamentos para corrigir o problema, a torre continua a se inclinar aproximadamente 7 centímetros para o norte e 2 centímetros para o oeste a cada ano. Se nenhuma ação for tomada, existe a possibilidade de o edifício atingir uma inclinação superior a 1 metro. Nesse ponto, conforme indicado pelo engenheiro-chefe do edifício, os elevadores e o sistema de encanamento não conseguirão mais operar. Agora, há uma corrida contra o tempo para retificar a situação do arranha-céu. Engenheiros estão implementando novas estacas sob as fundações do edifício, pesando 311 mil toneladas, na esperança de evitar que ele se transforme permanentemente na torre inclinada de São Francisco. Contudo, também há um obstáculo associado a essa abordagem. A inevitabilidade de um leve afundamento sempre foi associada à Millennium Tower. Como é comum em muitos arranha-céus, espera-se que eles se ajustem após a conclusão da construção, afundando alguns centímetros sob o peso substancial do vidro e do aço que o sobrepõe. Geralmente, esse afundamento é tão gradual e ocorre ao longo de um período tão extenso que passa despercebido. Os engenheiros previram que a Millennium Tower afundaria não mais do que 10 centímetros ao longo de sua vida útil. Quando a Millennium Tower foi inaugurada em 2009, tudo parecia estar em ordem. O edifício até recebeu prêmios por sua solidez estrutural, incluindo o prêmio de construção da American Concrete Institution e o projeto estrutural do ano. A procura por seus luxuosos apartamentos era tão alta que os proprietários estavam revendendo suas unidades por 2 a 3 vezes o preço original, com a cobertura alcançando o valor de 9,8 milhões de dólares. It's a wonderful location. So did Jerry and Pat Dodson. 8 years ago, they paid $2.1 million for a 2-bedroom and planned to live out their retirement, enjoying the sweeping view from the 42nd floor. No entanto, logo ficou evidente que algo estava errado. Em 2016, foi revelado que a torre estava afundando de forma mais rápida e profunda do que o previsto. O problema agravou-se pelo fato de que o afundamento era desigual, resultando numa inclinação pronunciada do edifício para o noroeste. So Montana is now suing the developers of San Francisco's sinking Millennium Tower. Inicia-se uma intensa cobertura midiática, com desenvolvedores, engenheiros, proprietários e a cidade de São Francisco, todos apressando-se para atribuir e processar responsabilidades, especialmente quando ficou claro que o custo para corrigir a inclinação poderia superar os 100 milhões de dólares. Então, o que deu errado? Ron Hamburger, o engenheiro encarregado da atualização da Millennium Tower, atribui a culpa às atividades de construção em um local próximo. Durante o trabalho no Salesforce Transit Center, as equipes escavaram um poço de 18 metros e retiraram milhões de litros de água do solo. Hamburger alega que a remoção da água do solo gerou um fenômeno chamado compactação do solo, no qual o solo começou a se comprimir a uma taxa muito mais rápida do que o previsto. No entanto, mesmo antes do início do Transit Center, durante a construção do subsolo da Millennium Tower, os empreiteiros precisaram bombear grandes volumes de água apenas para manter a área seca. Independentemente de que ou o que seja responsável, uma questão que certamente será explorada pelos advogados, as inclinações da torre tiveram consequências visíveis. Growing cracks in the sidewalk, and the most shocking, what the couple discovered when they visited the lowest part of the garage. Water appeared to be seeping through the concrete walls, and huge chunks of walls seemed to have crumbled away, even though the building was only 7 years old. Em 2017, apesar de janelas, paredes e calçadas rachadas, o prédio foi declarado seguro para habitação. No entanto, ficou claro que algo precisava ser feito. Hamburger desenvolveu um plano para corrigir a inclinação do arranha-céu. Seriam adicionadas 52 estacas sob o prédio,
atravessando a calçada e sob a fundação principal do edifício. Essas estacas se estenderiam além da fundação original, alcançando 76 metros até a camada de rocha sólida abaixo. Esse processo, conhecido como reforço, é bastante comum. A intenção das novas estacas era nivelar 50% da inclinação do prédio ao longo dos próximos 10 anos, corrigindo o restante ao longo do próximo meio século. No entanto, em 2021, os esforços de estabilização foram interrompidos. Descobriu-se que a instalação dessas novas estacas poderia, na verdade, estar agravando a inclinação do arranha-céu. A torre afundou mais 3 centímetros, contribuindo para um aumento adicional de 12 centímetros na inclinação do topo. O plano original era interromper o afundamento quando as estacas fossem fixadas na rocha sólida e conectadas ao arranha-céu, uma operação programada para mais tarde em 2022. Só que há preocupações de que os buracos escavados para as novas estacas estejam causando ainda mais movimentação do solo. Mais tarde, foi revelado que as equipes de construção cometeram um erro ao deixar uma lacuna de 1 a 4 dias entre a remoção do solo e a aplicação de argamassa, destinada a reduzir o risco de colapso do solo. Essa demora foi contrária às regulamentações e poderia ter causado danos adicionais. O edifício continua a se assentar a uma taxa de aproximadamente meia polegada por ano, e a se inclinar a uma taxa de cerca de 3 polegadas por ano. Embora o prédio permaneça seguro, acreditamos que o projeto precisa retomar a construção e concluí-la rapidamente para interromper o assentamento e inclinação adicionais, permitindo alguma recuperação da inclinação, conforme originalmente planejado. Acredito que o edifício permanece seguro e, na verdade, pode inclinar-se mais sem se tornar um problema de segurança ou de funcionalidade. Em uma audiência em janeiro de 2022, Hamburger apresentou um novo plano para salvar o edifício. Engineer Ron Hamburger, who is in charge of the fix, is only calling for a total of 18 piles. Hamburger adds sinking only 18 piles won't provide as much uniform support as 52 piles would have, so they can expect less tilt recovery to the north. Em vez de instalar 52 estacas, eles optariam por instalar apenas 18. Essas 18 estacas se estenderiam além dos 76 metros e, devido ao menor número delas, causariam menos perturbação no solo sob o edifício. O novo plano passou por uma revisão e foi implementado, mas aumentou ainda mais o custo da correção de 100 milhões de dólares para um valor estimado em 500 milhões de dólares. Com milhões e milhões de dólares em jogo em processos judiciais, essa história parece muito dramática, mas a inclinação da Millennium Tower é tão grave quanto parece? Bem, muitos prédios altos em todo o mundo têm inclinação. A Torre Elizabeth, em Londres, que abriga o Big Ben, inclina-se 0,26 graus. No seu pior, a Torre Inclinada de Pisa inclinou 5 graus, embora tenha sido posteriormente estabilizada para 4. Caso a Millennium Tower estivesse inclinada de forma tão acentuada, sua inclinação seria visivelmente de 13 metros no topo. No entanto, no momento, a inclinação da Millennium Tower é praticamente imperceptível a olho nu, registrando menos de 0,2 graus. Os engenheiros responsáveis pelo edifício continuam a assegurar que o arranha-céu é seguro para ocupação e não enfrenta perigo iminente. Hamburger argumentou que a Millennium Tower precisaria se inclinar mais de 180 centímetros para que a sua resistência a terremotos fosse comprometida, uma considerável diferença em relação à inclinação atual de 60 centímetros. Contudo, o edifício se tornaria inabitável se a canalização e os elevadores parassem de funcionar, uma situação que poderia ocorrer quando a inclinação atingisse 100 centímetros. Assim, para os engenheiros, trata-se de uma corrida contra o tempo para estabilizar o local, com milhões de dólares em jogo. No entanto, este caso vai além de ser apenas um estudo sobre o que pode dar errado. É também um lembrete da robustez da engenharia dos megaprojetos modernos. Edifícios imponentes, com baixas tolerâncias a falhas, são erguidos em solos compactáveis ao redor do mundo, e quase nenhum deles enfrenta os problemas que observamos aqui em São Francisco. O fato de Hamburger e sua equipe de engenheiros estarem tentando corrigir a inclinação de um arranha-céu de 197 metros é um testemunho do avanço significativo na indústria da construção.
Torcemos para que, para a Millennium Tower, a terceira tentativa seja bem sucedida. Se você curtiu esse vídeo e gostaria de obter mais conteúdos como este, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Obrigado e até a próxima.